O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região e pelo estado. Um homem armado invadiu uma loja no principal centro comercial do bairro São Vicente, em Itajaí, ontem por volta das 2 horas da tarde e, olha só, fugiu a pé, carregando um aparelho de televisão roubado. O crime aconteceu em uma loja de eletrodomésticos da rua Stefano José Vanoli. Além da televisão, o criminoso levou R$1.000 do caixa e 3 aparelhos de telefone celular. De acordo com testemunhas, o assaltante teria se escondido em um beco. Até agora ele não foi localizado pela polícia. E hoje de manhã, o nosso cinegrafista Alisson dos Santos flagrou um acidente na BR-101 em Balneário Camboriú. Foi entre os quilômetros 130 e 131 por volta das 8h30 da manhã. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, como o tráfego na rodovia estava intenso, houve um engavetamento com 4 veículos. Ninguém se feriu, mas os danos materiais eram visíveis em todos os 4 automóveis. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido norte da rodovia e só foi liberado por volta das 9 horas da manhã. E nesta quinta-feira, o Centro Eventos de Itajaí foi palco do 34º leilão de veículos apreendidos. Nesta quinta-feira, o Centro Eventos Itajaí foi palco de um leilão de veículos que foram apreendidos por estarem em situação irregular com as leis de trânsito. Uma ótima oportunidade para quem quis adquirir um veículo usado com preço mais acessível ou para quem trabalha com a revenda de motos e carros e peças recondicionadas. Este é o caso de Nelson. Ele possui uma concessionária de motos. Consegue um bom preço na revenda das motos que ele mesmo reforma após as adquirir em leilões como este. Eu venho e busco o serviço, trabalho em cima da moto, monto ela e vendo. Então eu tenho o trabalho para mim trabalhar para mim mesmo, no caso. Geralmente tá em mau estado, só que a gente faz toda ela nova. Desde pintura, pneu, tudo que tiver que trocar, a gente, por isso que, conforme eu te falei antes, a gente analisa antes, se tu for gastar uns R$1.000 na moto, de peça para deixar ela nova. De acordo com o presidente da Comissão Estadual de Leilões do Detran, este ano os leilões quebraram o recorde de arrecadações. Foram mais de R$20 milhões com os 34 eventos que foram realizados em todo o estado. O dinheiro já tem o destino certo. Primeiro os débitos do estado, que seriam licenciamento, IPVA, a questões das multas do estado, depois as multas municipais, depois os débitos, depois a estadia. O ano passado nós arrecadamos 17 milhões e 200. Para esse ano a nossa meta era 20 milhões. Vamos conseguir chegar hoje, que eu espero que a gente consiga vender mais de R$1 milhão, mas vamos chegar a 23 milhões. Isso para nós é uma alegria bastante grande, para o governo, para o município, para toda a população. Após arrematar no leilão do Detran, a pessoa faz o pagamento através de depósito bancário diretamente na conta do leiloeiro ou da leiloeira. No caso do leilão de hoje do Detran, a pessoa, além do valor da arrematação, ela pagará 5%, que é o valor da comissão do leiloeiro. Ao todo foram mais de 1.430 veículos, sendo 300 para circulação e 1.130 sucatas. São veículos que já estão no pátio há mais de 90 dias e não foram retirados pelos proprietários. A maior parte deles removidos por estacionamento irregular. E Sérgio Mota veio no bloco anterior para falar de esporte, mas agora a gente vai fazer uma retrospectiva do esporte no ano de 2014, que foi marcado pela realização do Mundial no Brasil, a consagração da Alemanha como tetracampeã e a goleada histórica sofrida pela nossa seleção. A polêmica nos Jogos de Inverno de Sochi, o drama de 2 astros do esporte também foram destaque. O ano começou com um drama, um ídolo à beira da morte em um hospital da França. Os fãs pareciam não acreditar. Michael Schumacher, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, ficou em coma depois de bater a cabeça em uma pedra quando esquiava nos Alpes franceses. O acidente ocorreu 2 dias antes da virada de ano. Depois de 6 meses internado, o heptacampeão saiu do coma e está em recuperação na mansão da família na Suíça. A batalha pela vida continua. Na África do Sul, um astro no banco dos réus. Os holofotes estiveram voltados para o julgamento de Oscar Pistorius,
O ex-atleta, o primeiro da história a correr nos Jogos Olímpicos com próteses de carbono nas pernas, foi acusado de assassinar a namorada Reeva Steenkamp. O velocista foi condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e pegou 5 anos de prisão. Em fevereiro foram abertos os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. Cerca de 3.500 atletas de 88 países disputaram provas no balneário às margens do Rio Negro. A temperatura subiu e por pouco não estragou a festa. Em alguns dias não houve neve suficiente para a realização de competições. Além disso, uma polêmica envolvendo a comunidade gay tomou conta dos Jogos por causa de uma controversa lei russa que condena a propaganda homossexual. Houve até pedidos de boicote ao evento. É só uma desculpa para aumentar a repressão. No Brasil, protestos contra a Copa do Mundo. Algumas manifestações terminaram com violência. Nos estádios, acidentes com operários. No total, desde o início das construções, 8 perderam a vida nos palcos do Mundial. Na região do estádio Mineirão, a queda de um viaduto provocou a morte de 2 pessoas e deixou 22 feridas. Em vários estados, greves e ameaças de paralisação provocaram tensão dias antes do principal evento esportivo do ano. Tão esperado dia chegou. 12 de junho, começava a Copa do Mundo no país do futebol. O Brasil foi invadido por turistas. Em campo, seleções sem tradição derrubaram gigantes. A Costa Rica foi uma das zebras. Venceu o Uruguai e a Itália e empatou com a Inglaterra. Colômbia e Chile também tiveram grandes atuações e orgulharam suas torcidas. O Mundial no Brasil vai ser lembrado por vários lances. Entre eles, a violenta entrada do colombiano Zúñiga contra Neymar, que tirou o brasileiro da Copa por causa de uma fratura em uma vértebra. E a mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Chiellini. A punição foi severa. A FIFA suspendeu o craque por 9 jogos e 4 meses de exclusão das atividades ligadas ao futebol. A competição foi marcada pela queda de grandes potências. A Fúria sucumbiu ainda na primeira fase. Para a Espanha, a queda significou o fim de boa parte de uma geração campeã do mundo. A Itália também foi eliminada na fase de grupos, mas a vergonha que esses times passaram nem de perto foi igual à nossa. Ironicamente, o Mundial reservou para os brasileiros o maior vexame que já vimos. No Mineirão, nossos garotos foram atropelados pelo impecável futebol alemão. Como não esquecer a derrota humilhante por 7-1? No fatídico jogo, Miroslav Klose bateu um recorde ao fazer 16 gols em mundiais, superando o brasileiro Ronaldo ao se tornar o maior artilheiro na história da competição. O Brasil se despediu da Copa com mais uma derrota por 3-0 para a Holanda e um discreto 4º lugar. Triste foi ter de aguentar os argentinos. Como consolo, restou aos brasileiros torcer para os algozes na final contra os hermanos. E não é que deu certo? No Maracanã, a Alemanha venceu o time de Messi e companhia por 1-0 e conquistou o tetracampeonato. No Brasil, a era Felipão chegou ao fim. No lugar dele, uma surpresa, Dunga, que desta vez não parecia nem um pouco zangado. O estilo dele agora está mais para paz e amor. Será que o capitão do Tetra vai conseguir que a seleção volte a conquistar o torcedor? Só o tempo dirá.
tem cenas aí que é melhor a gente esquecer, né? A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais informações para você aqui dentro do MCA Notícias. Na sequência, o nosso noticiário internacional e também a reportagem do dia. Até já!